Exemplo 3. Então considere a função f de xy igual a x ao cubo sobre x quadrado mais y quadrado se o xy for diferente de 0, 0 e 0 se o xy for igual a 0, 0. Então essa função aqui ela é diferenciável no 0, 0. Para verificar se ela é diferenciável no 0, primeiro eu preciso verificar se ela é derivável no 0 e depois a gente vai calcular o limitão. Então vamos lá, no 0, 0. Então, primeiro calculamos então a derivada da f com relação a x no 0, 0. Quem é? Como a função ela muda de cara, né? Então a gente tem que utilizar a definição. Então ela vai ficar f de x 0 menos f de 0, 0. Opa, o limite. Então vai ser o limite de f de x 0 mais menos f de 0, 0 sobre x menos 0, então x, quando x tende a 0. Ok? Que é quanto? Isso é o limite para x tendendo a 0. F de x0. x0, x tende a 0, mas é diferente de 0. Então ela não está nessa condição. Então ela está nessa condição. Então eu vou colocar o y igual a 0 aqui. Então vai ficar x ao cubo sobre x ao quadrado mais 0 quadrado. Menos f no 0, 0, que é 0, dividido por x. Então isso aqui é o limite para x tendendo a 0. X ao cubo sobre x quadrado, vai ficar cancelar, vai ficar x em cima, x embaixo. Então isso aqui vai ficar x dividido por x, cancela, vai ficar 1. Limite de 1 é 1. E depois, derivada da f com relação a y no 0, 0. Então, como ela muda de expressão, temos que utilizar a definição. Então, f de 0y menos f de 0, 0 sobre y menos 0. Então, aplicando também limite para y tendendo a 0. F de 0y, o y tende a 0, mas é diferente de 0. Então, não estamos nessa situação, estamos nessa. Então, no lugar do x eu vou colocar 0. Então vai ficar 0 ao cubo sobre 0 ao quadrado mais y ao quadrado menos 0 sobre y. Então aqui vai ficar 0, né? Porque é 0 no numerador. Menos 0, que é 0. Então vai ficar o limite para y tendendo a 0 de 0, que é 0. Então a derivada em relação a x no 0, 0 é 1 e em y é 0. Muito bem. E agora a gente tem que trabalhar com o limitão. Então, quem é a parte, o numerador do limitão? É o que a gente chamou de e de hk. Ainda bem que é hk, né? E não kh. Né? Continuando, então, a e de hk vai ser quem? F de 0 mais h, como eu estou olhando para o 0, né? Quero saber se ela é diferenciável no 0. Então, f de 0 mais h, f de 0 mais k, menos f de 0, 0, menos a derivada em relação a x no 0, 0, que é 1, vezes h, menos a derivada da f com relação a y no 0, 0, que é 0, vezes k. Ok? Então essa aqui é a nossa função, nosso e de hk. Então, temos o seguinte. Então, essa é f de hk. Então, onde tem x eu coloco h, onde tem y eu coloco k. Então, vai ficar h ao cubo sobre h quadrado mais k quadrado. F de 0, 0 é 0. Então, isso aqui é 0. Então, menos h. Ok? Aqui podemos colocar ela no mesmo denominador. Então, tudo sobre h quadrado mais k quadrado. Vai ficar h ao cubo menos, aí h vezes h quadrado mais k quadrado. Então, vai ficar h ao cubo menos hk quadrado. Então, esse cancela com esse. Vamos ficar com menos hk quadrado sobre h quadrado mais k quadrado. Tá? Então, essa é a nossa função, tá? E aí, então, a gente vai ter o quê? Vai ter que o limitão vai ser a e de hk sobre a norma de hk.
tá? Que vai ser exatamente quem? Vai ser menos hk quadrado sobre h quadrado mais k quadrado, dividido tudo pela raiz quadrada de h quadrado mais k quadrado. Então eu tenho fração dividido por uma fração também, porque eu posso enxergar isso aqui sobre 1. Então conservo o primeiro, multiplico pelo inverso da segunda. Então isso aqui vai ficar menos hk quadrado dividido por h quadrado mais k quadrado vezes a raiz quadrada de h quadrado mais k quadrado. É muito quadrado, né? Muito bem, então essa aqui eu vou chamar essa função aqui de g de hk e eu vou analisar ela. Eu quero que o limite dela, quando o hk vai para 0, 0, seja 0. Se isso aí for 0, então significa que a função é diferenciável. Se não for 0 ou não existir, então ela não é diferenciável. Muito bem, então estamos aí com a função g de hk igual a menos h vezes k sobre h quadrado mais k quadrado vezes a raiz quadrada de h quadrado mais k quadrado. Agora observe, pessoal, o que acontece se eu fizer g de tt. Né? Então eu estou olhando para a função sobre a reta y igual a x, né? Ou h igual a k. Né? Então note que g de tt ela vai ser quem? Então eu vou fazer o h e o k igual a t. Então vai ficar menos t ao quadrado dividido por t quadrado mais t quadrado. Então 2t quadrado vezes a raiz quadrada de 2t quadrado. Tá? Então vamos lá. Tem t quadrado em cima, t quadrado embaixo. Então vai ficar menos 1 sobre... O t quadrado aqui eu cancelo, né, com a raiz. Então vai ficar 2 raiz de 2 vezes módulo de t. Né? Lembra que se eu cancelo raiz com quadrado, sai o módulo e não o próprio t. Tá? Tem um módulo aqui, então tem o sinal de mais ou menos. Tá? Muito bem. Ok. Opa, lembrando aqui que... muito bem. Tem um k quadrado aqui, né, na expressão. Tem um k quadrado aí. Então consertem aí, tem um k quadrado que ficou faltando. Né? Aqui embaixo ó, tinha um k quadrado, né, ficou faltando aqui só na hora de passar para cá. Tá? Então aqui em vez de ser t quadrado, seria t ao cubo. Né? Então cancela, só sobra um t. É assim que a função fica. Muito bem. Agora, pessoal, eu posso analisar o seguinte. Se o t for positivo, o que vai acontecer se o t for positivo? Aqui vai sair um t, esse t vai cancelar com esse aqui. Vai ficar menos 1 sobre 2 raiz de 2. Né? Se o t for positivo, né, maior ou igual a 0. E se o t for negativo, vai ficar menos t. Aí menos t, menos com menos mais, cancela o t, vai ficar mais 1 sobre 2 raiz de 2. Se o t for negativo. Tá? Então observe que essa aqui é uma função que para t positivo dá um valor, para t negativo dá outro valor. Então quer dizer que o limite quando t vai para 0 desse aqui não existe. Então aquele limite geral também não pode existir. Tá? Então logo o limite quando t vai para 0 dessa função g de tt, que na verdade é a g, mas sobre o caminho y igual a x, ou h igual a k, não existe. E, consequentemente, o que vai acontecer? O limite que é o limite com hk tendendo a 0, 0, de g de hk, né, que é o nosso limitão, ele também não existe. E aí, se nosso limitão não existe, significa que a função não é diferenciável, tá? Ok? Muito bem. Agora note o seguinte, esse limite aqui, ó, eu posso escrever a gente já até viu essa função, né? X ao cubo sobre x quadrado mais y quadrado. Eu posso tirar um dos x aqui multiplicando na frente, vai ficar x vezes x quadrado sobre x quadrado mais y quadrado.
essa parte x² sobre x² mais y² é limitado e o x vai para zero. Então é aquele primeiro exemplo que a gente aplicou essa propriedade, né, que x ia para zero vezes uma função que era limitada, tá? Então essa função aqui ela é contínua, tá? Então note que o limite quando xy vai para 0, 0 de f de xy, ele é o limite quando xy vai para 0, 0 de x³ sobre x² mais y². É o limite para xy indo para 0, 0 de x vezes x² sobre x² mais y². Então essa aqui é limitada e essa daqui vai para zero. Então quer dizer que esse limite é 0 e 0 é exatamente o valor da função no 0, 0. Então significa que a função ela é contínua, tá? Então, ou seja, f é contínua no ponto 0, 0, mas não é diferenciável em 0, 0. Tá? Então esse aqui é um exemplo bem importante, né? Porque é um exemplo que mostra que a volta daquele teorema que a gente viu lá, se é diferenciável, então é contínua. Mas se é contínua, não significa que é diferenciável. E esse é um exemplo de uma função que é contínua no 0, 0, mas que não é diferenciável no 0, 0. Tá? Então essa função ela não é diferenciável no 0, 0, mas ela é derivável no 0, 0, porque possui as derivadas parciais, como a gente calculou no começo do exemplo.